A força que vem dos céus, 8 salmos que transformam o impossível em vitória. Era uma tarde em que o vento cortava como lâmina, e as nuvens pesadas pareciam pressionar a terra. Dentro de uma pequena casa à beira do rio, Maria apertava contra o peito uma carta amassada. O banco havia tomado sua última propriedade, a fazendinha que era seu sustento e o sonho de seu falecido marido. As lágrimas escorriam sem controle, mas entre os soluços, seus dedos encontraram a Bíblia aberta na mesa, um presente de sua avó, com as páginas marcadas pelo tempo e pela fé. Foi então que ela lembrou das palavras da velha senhora: quando o chão tremer, suba para os salmos, filha. Lá, Deus fala direto ao coração. Com as mãos trêmulas, Maria começou a ler. Não como quem busca consolo vazio, mas como quem agarra uma espada em plena batalha. Salmo 91, o escudo invisível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Maria repetia os versos em voz baixa, como um mantra. Aquela noite, enquanto o medo a asfixiava, ela imaginou asas divinas cobrindo-a e pela primeira vez em meses, dormiu sem pesadelos. Ao amanhecer, um telefonema inesperado, um advogado, movido por um impulso que não soube explicar, ofereceu-se para revisar seu caso pro bono. Às vezes, a proteção vem de onde menos esperamos, pensou. Salmo 23, o pastor nas trevas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os dias seguintes foram de luta. As contas se acumulavam, e a vergonha a impedia de pedir ajuda. Mas ao ler aquele salmo, Maria viu-se como a ovelha perdida que o pastor não abandona. Num gesto de desespero, ela escreveu uma carta ao antigo patrão de seu marido, contando sua situação. 3 dias depois, o envelope chegou com um cheque suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos, sussurrou, com os olhos úmidos. Salmo 34, o grito que Deus ouve. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A humilhação do leilão da fazenda a deixará sem voz. Até que, numa manhã, enquanto regava as plantas murchas do jardim, ela gritou não de dor, mas de fé: Deus, se existes, mostra que estás aqui. Horas depois, um vizinho bateu à porta. Sua filha, uma advogada, havia sonhado com Maria naquela mesma noite e insistia em ajudá-la. O clamor dos justos não fica sem resposta, ela repetiria depois, segurando o Salmo 34 como uma prova. Salmo 121, a ajuda que vem do alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o juiz marcou a audiência final, Maria sentiu o chão sumir. Mas ao reler aquele salmo, uma certeza a invadiu: não estava sozinha. No tribunal, o advogado apresentaria provas de uma fraude no contrato, algo que só um olhar de cima poderia ter revelado. Ele não dorme, nem dormita, lembrava-se, enquanto o veredicto era lido a seu favor. Salmo 37, a justiça que chega na hora certa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Os meses de batalha ensinaram que vingança não era sua. Enquanto os credores inescrupulosos caíam em suas próprias armadilhas, um deles foi preso por fraude. Maria plantava sementes no terreno recuperado. Os ímpios serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra, lia, enquanto a chuva finalmente regava a terra sedenta. Salmo 27, a luz na escuridão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Uma noite, a solidão a oprimiu. Mas ao acender uma vela e ler aquele salmo, ela entendeu: a luz não precisa ser grande, basta ser constante. Foi então que conheceu um grupo de mulheres na igreja, todas com histórias de perda e restauração. Juntas, elas transformaram a fazenda em um projeto comunitário. Uma coisa peço ao Senhor: habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Salmo 46, a fortaleza inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando uma tempestade arrasou parte da colheita, Maria poderia ter desistido. Mas aquele salmo a lembrava: os montes se abalam, os mares rugem, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Com a ajuda dos vizinhos, reconstruíram os estragos em tempo recorde. Até as crianças brincavam: Deus é como um castelo, ninguém derruba. Salmo 138, a promessa que não falha.
O Senhor perfeitamente trará o que me diz respeito, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Anos depois, Maria olhava para as fotos da fazenda próspera, das famílias alimentadas por seu trabalho, dos rostos que a fé havia unido. Aquela que fora uma viúva desamparada agora era chamada de uma mulher que moveu céus e terra. E em cada manhã, antes que o sol nascesse, ela lia os 8 salmos em voz alta não como um ritual, mas como um testemunho. Porque algumas palavras não são apenas letras. São chaves. E quando giradas pela fé, abrem portas que nenhum homem pode fechar. O vento soprava suave sobre os campos de trigo, ondulando-os como um manto dourado estendido aos pés do céu. Maria fechou o livro de Salmos com as mãos calejadas, mas não antes de passar os dedos sobre as páginas gastas, como se pudesse sentir, na textura do papel, o peso de cada promessa cumprida. Ao longe, o som das risadas das crianças agora crescidas, algumas já com filhos próprios, misturava-se ao canto dos pássaros. A fazenda, outrora um pedaço de terra áridas e sonhos quebrados, era agora um lugar onde até os estranhos paravam para pedir água e saíam abençoando o nome dela. Mas Maria sabia que a fé não era um rio tranquilo. Era como o córrego que serpeava atrás da casa, às vezes manso, outras vezes turbulentos, mas sempre cavando seu caminho na rocha. Uma tarde, enquanto distribuía pães aos trabalhadores, um homem de rosto marcados por cicatrizes antigas aproximou-se. Vestia roupas surradas, mas os olhos tinham um brilho que Maria reconheceu imediatamente, o mesmo que ela própria tivera anos atrás, quando a esperança era tudo o que lhe restava. Ouvi dizer que aqui se acolhe quem não tem mais para onde ir, murmurou o forasteiro, segurou o chapéu entre as mãos. Aqui se acolhe quem precisa, respondeu Maria, sem hesitar. E você, precisa? O homem, cujo nome era Elias, não contou sua história de imediato. Mas à noite, enquanto o fogo crepitava na lareira da casa grande, as palavras vieram como água de uma represa arrebentada, a guerra que lhe roubara a família, a fuga através de fronteiras onde a lei era balas, os anos vagando como um fantasma, até que um velho pastor lhe falará de uma fazenda onde uma mulher lia salmos ao amanhecer e as portas nunca se fechavam para quem batia com sinceridade. Eu não tenho mais nada, confessou Elias, a voz quebrada. Nem mesmo a fé que eu um dia tive. Maria não ofereceu palavras vazias. Em vez disso, pegou o livro de Salmos da mesa e o colocou nas mãos dele. Comece pelo 121, disse. Levanta os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Elias olhou para o livro como se fosse um objeto estranho, pesado demais para suas mãos. Mas na manhã seguinte, quando o sol ainda mal riscava o horizonte, Maria o encontrou sentado no alpendre, as páginas trêmulas sob a luz fraca, os lábios movendo-se em silêncio. Os dias passaram, e Elias não se foi. Ficou. Aprendeu a lidar com a terra, a semear, a colher. E embora nunca falasse muito, sua presença era como uma sombra que gradualmente ganhava cor até que um dia, enquanto consertavam juntos a cerca do pastos, Maria viu algo que há muito não via nele, um sorriso. Não grande, não ruidoso, mas verdadeiro. Você lembra do Salmo 30? Perguntou ela, amarrando o arame com força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, citou Elias, surpreso consigo mesmo. Maria assentiu. A noite foi longa para você. Mas o sol já está nascendo. Elias não respondeu. Não precisava. O silêncio entre eles era cheio como o da terra antes da chuva, quando tudo já sabe que a bênção está a caminho. Anos depois, quando Maria já tinha os cabelos totalmente brancos e as mãos tremiam um pouco mais, um grupo de homens chegou à fazenda com papéis e promessas de progresso. Queriam comprar a terra. Ofereceram uma fortuna. Isso aqui vai virar um condomínio, disse o homem de terno, sorrindo como se já estivesse assinando o contrato. Vocês vão ficar ricos. Maria olhou para os campos, para as árvores que ela mesma plantara, para as casas dos trabalhadores que agora eram como família. Depois, olhou para Elias, que estava ao seu lado, ereto como um carvalho. Não está à venda, disse simplesmente. Mas é uma oferta generosa. Insistiu o homem, a paciência se esvaindo. Algumas coisas não têm preço, respondeu Elias, a voz calma, mas firme como pedra. Esta terra já foi comprada com algo muito mais valioso que dinheiro. O homem do terno riu, incrédulo. E o que seria isso? Maria sorriu. Não era um sorriso de desafio, mas de uma certeza tão profunda que nem mesmo a dúvida ousaria tocar.
com lágrimas, com orações, com salmos. Os homens foram embora, balançando a cabeça, como se tivessem encontrado loucos. Mas à noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Maria e Elias sentaram-se no mesmo alpendre onde, anos antes, um homem quebrado havia segurado um livro pela primeira vez. Você acha que eles vão voltar? Perguntou Elias. Talvez, respondeu Maria. Mas esta terra não é nossa. Nunca foi. Pertence àquele que nos deu os salmos. Elias assentiu. Sabia que ela estava certa. Porque algumas batalhas não se ganham com espadas ou contratos, mas com a teimosia silenciosa daqueles que se recusam a soltar o que foi confiado a eles. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava entre as folhas, Maria sonhou com um castelo. Não um castelo de pedra, mas de luz e suas portas estavam escancaradas. A manhã seguinte chegou com um silêncio espesso, como se a terra contivesse a respiração. Elias acordou antes do sol nascer e encontrou Maria já de pé, junto ao poço, com as mãos imersas na água fria. Ela não se virou quando ele se aproximou, mas seu perfil, iluminado pela primeira claridade do dia, parecia esculpido em alguma coisa mais duradoura que a carne. O sonho voltou, disse ela, por fim. Desta vez, vi os salmos escritos nas paredes. Não com tinta, mas com fogo que não queima. Elias não perguntou o que aquilo significava. Sabia que algumas coisas só se revelavam quando chegava a hora. Em vez disso, pegou o balde e encheu-o, oferecendo-lhe a água. Maria bebeu devagar, como se cada gole fosse uma comunhão. Ao longo dos dias que se seguiram, a notícia se espalhou sem que ninguém a levasse. Homens e mulheres começaram a aparecer na propriedade ao entardecer, trazendo cestas de pão, frascos de azeite, crianças adormecidas nos braços. Não falavam muito. Apenas se sentavam no alpendre ou debaixo da figueira, como se aguardassem algo que ainda não tinha nome. Uma tarde, chegou um velho com as mãos marcadas por cicatrizes de cordas. Ele não se apresentou, mas todos reconheceram nele o último dos carpinteiros que haviam trabalhado na antiga sinagoga, antes que fosse reduzida a cinzas. O velho tirou do bolso um pedaço de madeira carbonizada, do tamanho de uma palma, e colocou sobre a mesa. Isto é tudo que sobrou, disse, com voz rouca. Mas a madeira ainda canta quando o vento passa por ela. Maria pegou o fragmento e o pressionou contra a testa, fechando os olhos. Elias observou enquanto uma lágrima escorria pelo rosto dela, sem que fizesse menção de enxugá-la. Naquela noite, o sonho de Maria se repetiu, mas desta vez o castelo de luz não estava vazio. Havia vozes dentro dele, uma multidão que cantava em uníssono, embora cada uma mantivesse seu próprio tom. E no centro, uma mesa longa, coberta não com mantos bordados, mas com farrapos costurados à mão, cada um carregando o cheiro de quem o havia usado. Ao despertar, ela encontrou Elias já de pé, martelando pregos em tábuas que não estavam lá na véspera. Ele não olhou para ela quando falou. Não vamos reconstruir a sinagoga. Vamos fazer uma mesa. Maria entendeu. Porque algumas coisas não precisam de paredes para serem sagradas. Basta que haja espaço para quem chega, pão para quem tem fome e um lugar onde os salmos possam ser murmurados sem medo. E assim, enquanto o sol se punha atrás das colinas, eles começaram a trabalhar. Não sozinhos. As mãos que antes haviam segurado enxadas ou espadas agora seguiam o ritmo do martelo, unidas por algo que não era nem esperança nem desespero, mas uma certeza quieta, a de que, enquanto houvesse quem se lembrava dos salmos, a terra não seria nunca totalmente estrangeira. A mesa cresceu como um organismo vivo, absorvendo as marcas de cada um que a tocava. As tábuas, algumas retas, outras torcidas pelo tempo, vinham de portas arrancadas de casas abandonadas, de caixões que não chegaram a ser usados, de um barco encalhado nas margens do rio há décadas. Cada nó na madeira contava uma história que ninguém precisava explicar. Elias não mediu as proporções, deixava que as mãos decidissem, como se a mesa já existisse em algum lugar além da memória, esperando apenas ser revelada. Maria espalhava farinha sobre a superfície ainda áspera, marcando com os dedos os sulcos onde o pão seria amassado mais tarde. As mulheres chegavam em silêncio, trazendo sementes de cominho, azeite em frascos embrulhados em panos, ovos ainda quentes debaixo das asas das galinhas. Não falavam do que havia sido perdido. Falavam do fermento, da temperatura da água, do ponto exato em que a massa devia ser sovada para não ficar dura.
Os homens, por sua vez, ajustavam as pernas da mesa com cunhas de madeira, testando o equilíbrio como se fosse uma questão de honra. Até as crianças tinham sua tarefa, colher seixos lisos do rio para encher os buracos onde as formigas insistiam em se aninhar. À noite, quando a lua estava alta o suficiente para pratear as ferramentas, acendia uma fogueira ao lado da mesa. O fogo não era para cozinhar, mas para lembrar. Elias atirava ao chão um punhado de sementes de romã, e o estalo das cascas ao queimar soava como risadas distantes. Maria cantava então, não os salmos que conhecia de cor, mas canções que sua avó lhe ensinou em uma língua que quase ninguém mais entendia. As palavras, no entanto, não importavam. O que importava era o modo como a voz dela se entrelaçava com o crepitar das chamas, como se ambas fossem feitas da mesma substância. Com o passar dos dias, a mesa se tornou mais do que um móvel. Era um altar sem nome, uma fronteira que não dividia, um mapa onde cada arranhão indicava um caminho percorrido. Os estranhos que chegavam ao povoado, viajantes sem rumo, soldados desertores, mulheres com crianças que não sabiam mais a quem pertencer, eram recebidos com um prato de pão e um copo de vinho aguado. Ninguém perguntava de onde vinham. Bastava que sentassem, que estendessem as mãos sobre a madeira desgastada, que ouvissem o som dos salmos sendo murmurados entre dentes, como uma brisa que passa sem avisar. Até que uma manhã, quando o orvalho ainda brilhava nas folhas, um homem chegou montado em um cavalo magro demais para a sela que carregava. Seu manto estava sujo de poeira de muitas estradas, e no bolso trazia um livro encadernado em couro rachado. Não desceu do animal de imediato. Ficou observando a mesa, os rostos em torno dela, o modo como as mãos se moviam entre tigelas e copos. Só quando Maria se aproximou, oferecendo-lhe um pedaço de pão com mel, é que ele desmontou, deixando que o cavalo fosse beber no rio. Ouvi dizer que aqui os salmos não são esquecidos, disse o homem, e sua voz era áspera como casca de árvore. Elias, que estava consertando uma das pernas da mesa, levantou os olhos por um instante. Aqui eles são vividos, respondeu. Não é a mesma coisa. O homem assentiu, como se aquela diferença fosse exatamente o que ele procurava. Tirou o livro do bolso e o colocou sobre a mesa, entre as migalhas de pão. As páginas estavam cheias de anotações à margem, algumas em tinta desbotada, outras em carvão, como se tivessem sido escritas às pressas, à luz de velas queimando até o fim. Levei anos juntando isso, murmurou. Mas não é meu. Pertence a quem ainda se lembra. Maria passou os dedos pela capa, sentindo as marcas do tempo. Dentro, entre os versos, havia nomes de lugares que já não existiam nos mapas, receitas de remédios feitos com ervas que só cresciam em encostas esquecidas, desenhos de constelações que ninguém mais olhava no céu. Era um livro de salmos, sim, mas também de lamentações, de receitas, de sonhos anotados em noites de insônia. Um livro que não terminava, porque sempre havia espaço para mais uma linha, mais um nome, mais uma história. Vamos precisar de mais tábuas, disse Elias, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E assim, enquanto o sol subia no céu, eles começaram a estender a mesa. Não para caber mais pessoas, mas para caber mais memória. Porque algumas coisas, quando compartilhadas, não se dividem, multiplicam-se. E a terra, mesmo estrangeira, pode se tornar lar quando há uma mesa onde todos têm lugar.